Boa noite a todos, obrigada pela presença mais uma vez. Hoje a gente vai abordar um assunto que já foi extremamente discutido aqui pelos outros profissionais, principalmente da área da fisioterapia, a psicologia também já abordou esse tema, mas a nutrição não tinha abordado. E é algo que faz parte do tratamento do diabetes em si, que é a atividade física. Mas voltando à minha área, que é a nutrição, a alimentação, a atividade física e o diabetes. Todos nós sabemos, estamos carecas de saber, que a atividade física, ela faz parte dos cuidados que a gente deve ter com relação ao diabetes. Então, se a gente olhar aqui no símbolo da DAN, a gente tem lá no ápice, que é uma pirâmide também, esse ciclo de cuidados, a gente tem o plano alimentar. De frente para ela, do lado esquerdo, a gente tem as atividades físicas. E do lado direito, a gente tem as consultas médicas periódicas, os exames periódicos e os medicamentos. E no centro, que é a abelhinha com a gotinha de sangue, que seriam os cuidados com o emocional. Todos esses fazem parte dos cuidados gerais do diabetes. E a gente sabe que a gente não tem só um cuidado, até porque o diabetes é uma doença, uma patologia metabólica. Então, que ele exige um cuidado do corpo todo, porque o metabolismo é o ritmo de funcionamento do organismo. E o diabetes, por ser uma patologia metabólica, ela acaba interferindo com o ritmo de funcionamento do corpo. E a gente sabe que um cuidado só, ele não vai ser capaz de manter glicemias estáveis, que há necessidade de todos esses cuidados que a gente citou conjuntos, concomitantes. Não pode ser um ou outro e esquecermos de alguns deles. Então hoje a gente vai abordar esse tema da importância que a atividade física tem nos cuidados do diabetes, no comprometimento, de um controle glicêmico mais adequado, mais saudável, mas que tem que estar ligado ao plano alimentar individualizado, de forma a fomentar um controle glicêmico ideal também, Então a gente não pode esquecer que eles andam juntos, um não pode andar separado do outro, até porque a gente tem esta reflexão aqui, que não adianta fazer uma dieta balanceada se a gente não fizer uma atividade física. E não adianta fazer atividade física sem concomitantemente uma dieta equilibrada, balanceada, Algum de vocês faz atividade física? Ninguém faz atividade física aqui? Tá. Mas vocês já devem ter ouvido, falar que é importante. Por que vocês acham que a atividade física ela é importante principalmente como um dos cuidados que o diabetes deve ter? O que passa pela cabecinha de vocês quando a gente fala dessa importância que a atividade física tem no controle glicêmico? Porque ele queima quando está alto, ele ajuda a baixar, ele queima os... Não lembro como falar. Tá, mas alguém quer dar a sua opinião? Certo. Ele queima exatamente o substrato energético. Mas, se a gente tiver com glicemia acima ou igual a 250 miligramas por decilitro de sangue, a gente pode praticar atividades físicas, exercício físico? Não. Por quê? 250 não. Porque há risco, eu não sei se ela dispara, o que acontece, eu não sei dizer exatamente. Se a gente for seguir a lógica, e o que o senhor falou tem lógica, é isso mesmo, a gente queima algo, a gente gasta algo, e a gente já vai ver o que é esse algo, mas quando a gente está com glicemias acima de 250 ou igual a 250, o nosso cérebro,
ele não reconhece que a gente está com muita glicose no sangue. Porque a gente não tem insulina suficiente quando temos diabetes para colocar essa glicose dentro da célula e gerar esse substrato energético que é energia para a célula. Então, quando isso acontece, o cérebro identifica que se não tem insulina suficiente, não tem glicose dentro da célula, quando eu vou praticar atividade física, eu vou precisar de glicose dentro da célula muscular, que são os miócitos, mas não tem insulina suficiente para que isso aconteça. Então o cérebro fala assim, olha, você está praticando atividade física, mas por mais que a sua glicemia esteja 250 ou acima disso, você está sem glicose dentro da célula. Se você está sem glicose dentro da célula, mas você está se exercitando, você está precisando de glicose. Então, vamos fazer alguma coisa, corpo, porque o cérebro manda em tudo. E ele manda uma ordem para o órgão mais altruísta que a gente tem, que é o fígado. O fígado tem um carboidrato complexo dentro dele, como uma reserva eventual de glicose. Eu passei muito tempo sem me alimentar, eu não tenho glicose suficiente, o fígado vai lá e lança essa glicose de reserva dentro dos nossos vasos sanguíneos para gerar energia dentro das células. Mas quando a gente tem diabetes e eu vou praticar atividade física nessas faixas de glicemia, de 250 para cima, o cérebro mandando essa ordem para o fígado liberar glicose no sangue, ele vai liberar mais glicose no sangue. Então a tendência dessa glicemia, que já está alta, é subir mais ainda. Então a ciência não recomenda, não sou eu, Denise, nutricionista da DAN, é a ciência, através de estudos, verificou que isso acontece. E que se ela vai subir mais do que já está, de 250 para cima, isso vai ser muito mais prejudicial. Então, nesses casos, não se recomenda a prática de atividade física. Tirando esses casos, de 249 para baixo, sim, até claro, uma certa faixa, 70, 80 mais ou menos, a gente pode praticar atividade física. Abaixo disso também não, porque eu posso entrar em quadros de hipoglicemia que vão piorar a minha qualidade de vida, obviamente. Então, no caso, a atividade física, ela é de suma importância para o controle glicêmico, porque ela ajuda a controlar não só a glicemia, mas outros índices bioquímicos e outros aspectos do metabolismo, como a pressão sanguínea arterial, por exemplo. Como outros índices, como o colesterol, por exemplo. Então, ela é de suma importância, não só para quem tem diabetes, mas para qualquer pessoa. Quando a gente vai fazer o exercício físico, por menor que ele seja, eu preciso de um substrato energético. E como é que o músculo trabalha? Ele precisa ter energia para poder contrair e relaxar, contrair e relaxar. Essa é a atividade, seja de uma atividade muscular, uma musculação que é anaeróbico, ou seja uma atividade aeróbica, como uma natação, uma caminhada, uma bicicleta, entre tantas outras. Tudo vai precisar de energia. Quem fornece energia para as células, em geral, do nosso organismo? Glicose, que é popularmente conhecida como açúcar. Essa glicose, para entrar dentro da célula muscular, o que ela vai precisar? Do agente que transporta ela para... Exatamente. Quem é esse agente? Exatamente.